Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Os melhores vídeos aqui do canal, os melhores temas sempre surgiram por sugestão dos inscritos. E eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram e recebi duas perguntas muito interessantes. Vamos falar sobre fundos imobiliários, a queda dos preços dos ativos, se é momento de continuar investindo em fundo imobiliário ou devemos mudar de estratégia. Olhem só as perguntas. A primeira delas, é hora de investir em fundo imobiliário de logística e shopping ou devemos esperar a Selic subir mais? A segunda pergunta, uma análise na queda do preço das cotas do XPLG 11, um ativo específico. Essas duas perguntas elas são similares, elas vão tratar do mesmo tema. Eu vou aproveitar, vamos respondê-la. Esse aqui é o tema do nosso conteúdo de hoje, falar da queda dos preços dos fundos imobiliários, a estratégia buy hold, o que nós temos que fazer nesse momento de queda, o que temos que fazer daqui para frente. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já clica no botão vermelho, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para ser avisado de próximos vídeos e também já aproveita e me segue lá no Instagram. Estou com conteúdos diários falando sobre renda variável, renda fixa, estratégia, montagem de carteira. Vocês vão gostar bastante. O link para me seguir no Instagram está aqui na descrição do vídeo. Vamos, contudo, falar sobre o momento dos fundos imobiliários, falar um pouquinho sobre a taxa Selic, qual que é a perspectiva que nós temos daqui para frente, o que podemos fazer para melhorar o desempenho da nossa carteira. Mas para mim, todo sentido ele se volta para estratégia. O investidor nesse momento ele tem que se pegar com a sua estratégia. O que ele traçou para a sua carteira? Quando ele investiu lá no fundo imobiliário, quando ele pegou o fundo imobiliário na alta, o que ele tem que fazer dali para frente? Primeira pergunta, por que ele investiu? Ele tem que sempre estar se fazendo esse questionamento. Será que esse investidor tem uma carteira montada, eles têm uma carteira diversificada e esses fundos imobiliários fazem parte desse portfólio? E qual que é a estratégia que ele investiu no fundo imobiliário? Ele está objetivando a valorização das cotas ou ele quer renda? Ele investiu no fundo imobiliário buscando ter uma renda passiva mensal. E para mim, dentro de uma estratégia buy hold, o fundo imobiliário ele faz mais sentido investir pensando na renda. Então, se você investiu querendo ter uma renda mensal, os fundos imobiliários são muito bons para isso, para ter renda passiva constante. Então, a periodicidade mensal dos fundos imobiliários ajuda o investidor. É uma renda mensal que está entrando na sua carteira. Ele pode reinvestir esses rendimentos, comprar mais cotas, comprar ações e assim estar diversificando o seu portfólio. Então, para mim, primeiro, olhe para a sua estratégia, que dali para frente a resposta do que você tem que fazer dali para frente fica mais fácil de ser feita. E não é fácil investir em renda variável. Sempre falo aqui no canal da importância da diversificação, ter ativos descorrelacionados e a importância também da renda fixa. O investidor que ele tem uma carteira mais diversificada, ele fica mais tranquilo nesses momentos de queda. A sua carteira vai cair menos, vai ter menos volatilidade que o próprio mercado. Então, olhem a importância de ter estratégia. Quando você sabe para onde você quer chegar, então o mercado vai ter as suas oscilações, você fica mais fácil de entender, de compreender esses momentos difíceis e passa mais tranquilamente por esses momentos mais difíceis. Vamos olhar aqui para a queda dos preços dos fundos imobiliários e tentar entender o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos olhar para a taxa Selic. A taxa Selic atualmente está em 7,75%. E o Copom, no último aumento da taxa Selic, já sinalizou um aumento mais expressivo para a taxa. Então, já temos aí perspectivas para chegar aí em 9,5% no curtíssimo prazo. E o Boletim Focus já projetou uma taxa Selic para o ano que vem em 11,25%, 11,5% ao ano. Então a nossa taxa Selic
ela está no meio da sua curva de crescimento, na sua curva de expansão da taxa Selic. Isso que nós temos que olhar primeiramente. Alexandre, por que você está falando da taxa Selic? Porque ela tem tudo a ver com o que está acontecendo com os nossos fundos imobiliários. Vamos olhar para o IFIX? O IFIX é um indicador que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários no país. E o ano de 2021, quando começou aí a nossa curva da Selic a subir, olha o que aconteceu com os nossos fundos imobiliários. Então, o nosso mercado como um todo vem caindo o preço dos fundos imobiliários. O que está acontecendo? Quando aumenta a taxa Selic, a nossa renda fixa ela fica mais atrativa. Nós temos investimentos em renda fixa hoje acima de 10, 11% ao ano. Então o investidor ele vê um investimento mais seguro, com uma rentabilidade boa, é melhor ele transferir os seus recursos para esse investimento. O que acontece com as cotas? Os investidores vendem as suas cotas e passam para a renda fixa. Isso, grandes fundos, investidores institucionais, o investidor pessoa física também. E o que acontece com as cotas? Ela vem caindo. Então, olha a importância aqui da taxa Selic. A taxa Selic vai determinar o rendimento na renda fixa e acontece consequentemente isso com os fundos imobiliários. Dá uma olhada aqui historicamente, nós temos nesse gráfico, historicamente, a comparação da taxa Selic, que está em vermelho nesse gráfico, e aqui o desempenho dos fundos imobiliários, o IFIX. Percebam aqui, eu vou pegar aqui de 2016 para frente, onde teve uma queda acentuada da taxa Selic. Ela saiu lá do patamar de 15% e foi até os 2%. Olha o que aconteceu com os fundos imobiliários. Teve uma expressiva valorização das cotas. Então, quem investiu nesse período só viu as cotas subindo. Então, foi isso que aconteceu. O IFIX e a Selic, eles têm uma relação inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando um sobe, o outro desce. Se subir a Selic, vai descer os fundos imobiliários, o preço deles. E se acontecer o aumento aqui da Selic, queda dos fundos imobiliários, e é o que está acontecendo. Estamos no meio de um ciclo de alta e os fundos imobiliários vêm caindo. E olha só, vamos olhar agora especificamente para os fundos imobiliários de tijolos, os fundos de logística. Então eu pincei aqui uma notícia para a gente tirar como exemplo o que está acontecendo com os fundos de tijolos, especificamente os de logística. Fundos de logística, setor em expansão, mas cotas em queda. Então o que está acontecendo? O setor de logística continua aquecido, continua trabalhando, as empresas estão aí mantendo seus resultados, pagando seus aluguéis. E o que acontece com os nossos fundos imobiliários de logística? Queda das cotas. Vamos dar uma olhada aqui. 3 fundos imobiliários eu peguei como exemplo. Acho que um dos principais do mercado do setor de logística. Eu peguei o XPLG 11, o VILG 11 e o HGLG 11. São 3 fundos imobiliários bem conhecidos. Muitos aqui dos inscritos do canal, eles têm esses fundos imobiliários em carteira. O que aconteceu com esses fundos neste ano aqui de 2021, principalmente de julho para cá, uma queda acentuada do preço desses fundos imobiliários. Então, o XPLG aqui caiu mais de 15%, o VILG 11 mais de 14% e o HGLG caiu um pouco menos, caiu 3, 4% nesse período. A gente vê aqui que o HGLG ele segurou mais a queda, mostrou um fundo bem resiliente. Quem investiu aqui no HGLG conseguiu um retorno melhor da carteira neste período. E o porquê que está acontecendo isso? A questão da Selic é o principal fator. Isso ocorre devido à desvantagem dos fundos imobiliários. Por ser renda variável, os investidores estão indo para a renda fixa, já falei. Mas especificamente aqui, o que aconteceu com os fundos imobiliários. Antes dessa queda, esses fundos de logística estavam pagando 3, 4, 5% no máximo de yield. Após a queda, o que aconteceu? O yield desses fundos aqui subiram bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. O XPLG agora está com 8% de dividend yield, ou seja, ele pagou nos últimos 12 meses 8% do valor da sua cota em rendimento. Já o VILG 11 pagou 7,6%
e o HGLG pagou um pouquinho mais, 8,9%. Olha só, aqui a gente já pode verificar que o HGLG ele está mantendo o pagamento maior. E eu fui lá no relatório gerencial do próprio HGLG tentar entender o que aconteceu com ele, que ele caiu menos no mercado. Ele caiu menos por quê? Porque nesse período ele conseguiu inclusive a alugar mais os seus galpões. Ele teve uma diminuição na sua vacância. Olhem aqui, ele saiu lá da vacância de 15% em maio, junho e foi para 7% de vacância dos seus galpões. Então ele melhorou o seu resultado, ainda mais teve uma gestão ativa, ele investiu lá no meio de 2020, quando os mercados estavam mais tensos, ocorreu aqui a compra de alguns certificados recebíveis imobiliários e agora ele está vendendo esses certificados, obtendo uma maior renda para o fundo, maior rendimentos para os cotistas. O que aconteceu com a cota? Caiu menos, ok? Isso não aconteceu com o XPLG e o VILG11, que foram mais penalizados. Mas perderam o seu valor? Não. E os fundos continuam pagando seus rendimentos, continuam trazendo o retorno. Então, o investidor que é de longo prazo, que ele vê esse movimento no mercado, uma queda acentuada, inclusive aumentando o yield desses fundos imobiliários. Então quer dizer que quando tinha um yield de 4, 5%, todo mundo queria. Agora que eu tenho um yield de 8, 9, eu não vou querer? Não tem sentido algum. É a mesma coisa que você comprar um apartamento de 500 mil reais, por exemplo, tem lá o seu inquilino que paga 3 mil reais por mês e alguém vem te falar que o seu apartamento passa a valer 400 mil reais, por exemplo. Você vai vender o seu apartamento? Não. Se o seu inquilino continua pagando o seu aluguel, pagando aí o seu rendimento, o porquê que você vai querer vender aquele apartamento? Então, a mesma concepção você traz aqui para os fundos imobiliários. Esses investimentos não perderam seu valor. Houve uma mudança de preço, um humor do mercado. Então, se você é investidor de longo prazo, quer ter renda passiva no futuro, então continue fazendo seus aportes regulares. Essa é a minha concepção. Então continue com a sua estratégia de renda. E esse momento, ele melhora as suas perspectivas de aumentar renda futura. Passando por esses períodos, continuando investindo, você tem ainda a possibilidade de aumentar as cotas e aumentar os rendimentos futuros. Vamos dar uma olhada aqui. O momento na queda do mercado, se eu fizer o parâmetro aqui, eu peguei o HGLG. O HGLG, com essa queda que ele teve, eu estou no mesmo patamar aqui de setembro de 2019. Olha no gráfico. Então, voltamos aqui o preço das cotas em 2 anos. Então, para o investidor que é de longo prazo, ele pode continuar investindo. Ah, Alexandre, eu investi lá na alta, no topo, eu comprei cotas. Então, se seu objetivo é ter renda passiva, esse momento ele é mais vantajoso que o anterior. Então, não desanime, continue fazendo os seus aportes e assim você vai acumulando as cotas e aumentando a renda passiva. Agora, se você se desesperar, você pode vender e você pode sair no mercado no pior momento e com um prejuízo grande, ok? Olhem aqui o VILG11, da mesma forma, as cotas, o preço das cotas do VILG11 agora em novembro de 21 está no mesmo patamar que de novembro de 19, ó, tá no mesmo preço que daquela época. Então, olhem aqui a vantagem, muitas vezes o humor do mercado ele faz essas oscilações e trazem alguns momentos propícios para investimento. Olha o XPLG 11, da mesma forma, está no mesmo patamar de setembro de 2019. Olha que interessante. Então, pode ser aqui que mesmo que a Selic continue aumentando, e a perspectiva é que ela aumente, pode ser que caia mais um pouco, a gente continue investindo. A ideia não é cravar a mínima, não preciso pegar o fundo imobiliário na sua mínima histórica. Eu posso continuar investindo e acumulando essas cotas. Olha que interessante. Então, tenha estratégia, foque na renda, isso ajuda muito a passar por esses momentos. Esqueça um pouco as notícias e mantenha o foco na estratégia, que é de longo prazo, e vá investindo, assim ajuda você a passar por esse momento. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou encerrando por aqui e vejo vocês numa próxima. Sucesso nos investimentos, até mais, valeu!